Há uma frase de Tertuliano, o grande apologista da igreja cristã, que diz: credo que há absurdum. Creio porque é absurdo. Credo que há absurdum. Creio porque é absurdo. Porque se fosse fácil de entender, eu entenderia. Mas porque é difícil de entender, é um absurdo, preciso da fé. Creio porque é absurdo. Porque se fosse fácil de entender, eu compreenderia, eu racionalizaria, eu usaria a mente para estabelecer silogismos, lógica, seja o que for. Creio porque é absurdo. Vim falar com você essa noite sobre o absurdo do Natal. O Natal como algo absolutamente absurdo. É absurdo porque, em primeiro lugar, nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que se fez um bebê. É absurdo porque nós estamos falando daquele que, como acabamos de ver na cerimônia da vela, que o Deus que governa todas as coisas, que é a fonte de toda a vida, que é o Deus que governa e é soberano sobre tudo e sobre todos, ele precisou chorar para sua mãe dar o peito. Ele precisou aprender a falar. O Deus onisciente teve que aprender a falar. O Deus onipotente, até um determinado tempo da sua vida, precisou ser carregado, porque não sabia andar. Natal é um tempo em que a gente celebra o absurdo. Natal é tempo em que a gente pondera a fé cristã para além daquilo que a razão consegue ponderar, compreender. E não estou dizendo para você que, porque é absurdo, a fé não trabalha, a fé não tem mente pensante, etc. e tal. Inclusive, essa semana, uma pessoa me mandou uma pergunta lá nas minhas caixas, na minha rede social, e perguntou se fé era a cabeça que pensava. E eu respondi: sim. Fé pensa, fé tem que pensar, fé tem que ter substância racional, mas fé não é só substância racional. A gente consegue entender um Deus que se faz homem? Consegue, na medida da nossa limitação, porque alcançar tudo isso que significa só a partir do absurdo, só a partir do assombro, só a partir do movimento quem é esse Deus que faz isso? Como pode Deus querer virar homem? A partir do movimento até quase da descrença. E sei que alguns de vocês chegaram aqui meio assim: estou indo lá naquela igreja só para ver o pessoal cantar. Estou indo lá naquela igreja lá porque alguém me chamou para ir, só para não fazer a desfeita, eu vou lá porque eu acho um absurdo esse negócio de celebrar o Natal no século 21. Você está certo. É um absurdo. É um absurdo falar de um Deus que se fez homem. Você está certo. É um absurdo. É um absurdo falar de um Deus que salva. Você está certo. É absurdo. É absurdo esses crentes celebrarem o Natal. É de fato um absurdo. Então, em primeiro lugar, é um absurdo porque a gente fala do Deus Todo-Poderoso vestindo a humanidade. Mas também é um absurdo, e aqui é onde eu quero me deter a maior parte do tempo, é porque nós estamos falando no Natal de um movimento de visceralidade. Eu não sei se você já parou para pensar isso, mas no primeiro Natal Deus usou vísceras. Vou tornar mais claro, Deus usou um útero. Maria, no primeiro Natal, ela se relacionava com o Senhor Jesus Cristo, não somente na perspectiva da fé,
não somente na perspectiva da razão, não somente na perspectiva da revelação que ela recebeu do anjo, dizendo: olha Maria, bem-aventurada és tu, porque Deus te viu, enfim, dentre todas as mulheres da nação de Israel, Deus decidiu te visitar com graça. Maria estava começando a compreender as coisas que estavam acontecendo com ela. Ela estava raciocinando, ponderando todas essas coisas. Inclusive em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 19, a gente vai ver justamente isso. O texto dizendo que tudo que Maria via e o que ela ouvia sobre o filho dela, ela guardava no seu coração. E guardar no coração ali não é só ter uma perspectiva afetiva. Ela estava ponderando muito criteriosamente sobre tudo aquilo que ela estava ouvindo. Então ela não somente se relacionava com tudo aquilo que estava acontecendo a partir da razão, porque ela ouviu algo do anjo, ou porque ela estava ponderando sobre coisas que estavam acontecendo. Não somente na perspectiva do afeto, como uma mãe se relaciona com um filho. É impressionante como minha esposa mudou completamente. Desde que minha filha nasceu, em fevereiro. Minha esposa mudou completamente. Porque o relacionamento que vejo ela desenvolver com a minha filha, não somente ela, mas eu também, é um relacionamento que transcende a razão. É minha filha. Não, tem um afeto, né? Tem um movimento de coração. Quem é pai sabe do que eu estou falando. Se acordar de manhã cedo, ou melhor, você é acordado de manhã cedo, e aí eu chego no berço da minha filha, e ela olha para mim sorrindo, como quem diz assim: bom dia, papai. Não é só a certidão de nascimento que me diz que ali tem uma relação, deu para entender? Não é só razão, tem afeto. Aquilo me faz ganhar o dia. Eu tomo ela nos braços, e todos os dias, pela manhã, eu tomo ela nos braços e invoco a bênção arônica sobre ela. E falo baixinho no ouvido dela: que o Senhor te abençoe e te guarde, minha filha. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti vire o seu rosto e te dê a paz. Aí eu faço essa pequena oração com a minha filha no colo, quando pego ela de manhã. Aí saio. E aí começa o dia. E aí a gente descobre que a vida é muito mais do que razão, tem afeto também. E Maria certamente se relacionava com o seu filho na perspectiva do afeto. Simeão falou para ela que uma espada traspassaria o seu coração por causa da obra do filho, porque ela ia ser testemunha do martírio do seu próprio filho. Ele vira para Maria e fala: olha, grandes coisas vão acontecer através deste menino. Maria, Deus, ele separou este menino para ser o grande rei. Mas deixa eu te falar, Maria, uma espada vai traspassar o teu coração, porque você vai ser testemunha daquilo que vão fazer com teu filho. E ela foi, de fato, testemunha. Agora, Maria, ela se relacionava não somente na perspectiva da razão com seu filho, não somente na perspectiva do afeto com seu filho, como eu disse, ela se relacionava na perspectiva da víscera. Na perspectiva do útero. Era visceral. Não era só afetivo, não era só racional, era visceral também. Porque eu tenho aprendido com a minha esposa, que agora ela é mãe. É visceral o relacionamento de uma mãe com o seu filho. É mais do que só a razão que me diz que este é meu filho. É mais do que só o afeto da acordada de manhã e ver teu filho sorrindo e você se derreter todo. É mais do que isso, é víscera. E uma mãe sabe bem o que é isso, porque ela sabe o que é carregar uma criança por 9 meses no seu útero. E ver de dentro do seu útero, mais do que isso, dentro do seu útero, ser formada uma vida, e depois de 9 meses sair um bebê de dentro deste útero. É visceral esse negócio. Em outras palavras, eu vim dizer para vocês que a gente tem a mania de olhar para o Natal, ou de uma perspectiva racional, me dê provas da encarnação de Cristo. Ou de uma perspectiva afetiva, eu amo tanto Jesus.
E a gente se esquece da perspectiva visceral, em que nós devemos nos relacionar com Cristo, com Deus, numa perspectiva das vísceras. E deixe-me tentar explicar o que eu estou querendo dizer para vocês. Você sabe, eu sou um acadêmico da teologia. A minha vida, desde 2002, tem sido estudar e produzir teologia. Vou completar minha segunda década de estudo teológico no ano que vem. Até o dia que Deus me mandou para um tubo. Você sabe, eu estou falando sobre isso toda hora porque isso está no meu coração, tá, gente? Desculpa. E outra, eu ainda não tive um segundo filho, então está acabando as minhas ilustrações. Quando eu tiver um segundo filho, as ilustrações vão melhorar. Mas, até o momento que Deus me mandou para o tubo, e eu passei 17 dias, como você sabe, entubado no ápice da pandemia do Covid. Março desse ano. E quando acordei, eu tinha percebido que eu tinha experimentado um negócio com Deus, que minha razão não sabia explicar, meus afetos não conseguiam tocar, e aí eu olhava para diante dessa experiência de profunda angústia e ao mesmo tempo profunda graça, e eu falava assim, eu não sei lidar com isso. Eu não sei explicar isso, eu não sei lidar com isso. Isto é um absurdo para mim. Cheguei no absurdo. Nas primeiras horas que acordei, depois de falar com minha esposa, pela primeira ligação que fiz com a minha esposa, depois que tinha acordado, eu não conseguia sequer falar, por causa dos muitos dias no tubo. Minha voz, ela se enfraqueceu completamente. Eu não conseguia segurar o celular na mão. E aí, nesse misto de angústia, de, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei a perceber que eu estava diante do absurdo. Que a razão não explica. Isaac, por que Deus poupou você com tanta gente boa morrendo por aí? Por que Deus poupou você e não teu pai, que era bem melhor pastor que você? Por que Deus poupou você e não poupou a tua mãe? Não sei. Não sei. Não faço ideia. Razão não alcança. O afeto não sabe lidar, patina. Porque você acorda, aí entra o médico na tua sala da UTI e fala assim, Isaac, você está há 17 dias aqui no hospital e a gente está cuidando de você há 17 dias. Aí eu, no ápice da minha arrogância, virei para ele e falei, absolutamente debilitado, virei para o médico e falei assim, doutor, mas eu não tenho 17 dias. Aí o médico ateu vira a boca de Deus e fala assim, fica tranquilo que Deus arranjou esses 17 dias na tua agenda. Aí quando você ouve esse tipo de coisa, os teus afetos não conseguem lidar, a tua razão não sabe explicar. O que sobra? Víscera. Sobra a dimensão da visceralidade, a dimensão do assombro, a dimensão do absurdo, a dimensão daquilo que eu não sei explicar com palavras, eu não sei o que o meu coração sente, mas eu sei que isso é absolutamente real. Eu não espero nunca que você passe sequer por 1% daquilo que passei, mas só quem passou por algo parecido sabe do que eu estou falando. E aí você chega nessa hora e você vê Maria no texto lidando com o absurdo, e você deve estar pensando, pastor, de onde é que você está tirando tudo isso? Lucas, no capítulo 1, fala para nós como é que Jesus, o nascimento de Jesus havia sido predito. O anjo Gabriel foi enviado até Nazaré e foi encontrar Maria. E chegou para Maria e falou assim, Maria, bem-aventurada és tu és uma mulher agraciada, Deus te concede favor. E o favor dos favores.
Porque toda mulher israelita, quando ficava grávida, ela perguntava: será que esse que eu engravidei, que eu estou carregando no ventre, não é o Messias? Será que esse não é aquele que Deus prometeu? Será? Toda mulher judia grávida pergunta isso. Será que não é esse? Aí vem um anjo e fala assim: Maria, você vai ficar grávida. Aí Maria responde para o anjo e fala assim: isso é um absurdo. Como posso eu ficar grávida se não conheço homem nenhum? Se sou virgem, isto é um absurdo. Como posso eu ficar grávida se eu não conheço homem nenhum? Isso é um absurdo. Aí o anjo dá uma resposta para ela que também não responde muito não. Ele vira para ela e fala assim: fica tranquila, Maria, porque a sombra, o Espírito do Senhor, ele virá sobre ti, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Aí a pergunta que você deve estar fazendo é: o que significa ser coberto com a sombra do Espírito Santo? Eu também não sei. A tradição teológica está se perguntando isso há 2000 anos. O que significa Maria ter sido coberta com a sombra do Espírito Santo? Não sabemos. Porque o anjo tinha que dar o recado, né? Ele não tinha que explicar para Maria, ele dar o recado que Deus mandou dar. E aí Maria pergunta: mas isso é um absurdo. Aí o anjo dá uma resposta que não responde. A razão não responde. O Espírito Santo virá sobre ti e vai te cobrir com a sombra. E você ficará grávida. E esse menino que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Mas espera aí, ele é meu filho ou ele é filho de Deus, anjo? Eu que fico grávida, mas o filho é do outro? Então eu sou uma barriga de aluguel? O que está acontecendo aqui, anjo? Absurdo. 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 Eu poderia ir por toda a narrativa aqui com você, só que eu não tenho tempo, e mostrar o absurdo. Os anjos apresentando-se para os pastores e dizendo: o rei nasceu, vamos encontrar o rei. Onde é que ele está? Enrolado em pano numa manjedoura. Que absurdo é esse? Como o rei nasceu, ele está numa manjedoura, não tem nem berço. É o absurdo do Natal. O Natal tem que ser um absurdo. Porque se ele não for um absurdo, ele não é uma promessa de restauração. Ele precisa não fazer sentido. Porque se ele fizer sentido, não tem a operação divina. É prognóstico humano, é diagnóstico humano, é tratamento humano, mas não operação divina. Precisa ser absurdo, porque absurdo é da ordem de Deus. Absurdo é da ordem da operação de Deus. Você deve estar chegando para mim e deve estar pensando assim: pastor, é um absurdo eu considerar mais um ano ao lado do meu marido ou da minha esposa. Pois é, eu sei que é um absurdo para você. É justamente o ambiente do absurdo, o ambiente da operação de Deus. Pastor, é um absurdo eu pensar em perdoar aquela pessoa que me feriu esse ano. Eu sei. Tem uns aí que eu estou com uma vontade de pegar e encostar na parede. Não tenha dúvidas. É um absurdo isso acontecer. Eu sei. Por isso, só pode ser uma operação da restauração da graça de Deus. Eu não vou fazer. Seu marido e sua esposa não vão conseguir operar isso na sua vida. Seus filhos não vão conseguir operar isso na sua vida. Seu patrão, a mega sena da virada, não vai operar isso na sua vida. É um absurdo, porque só Deus
faz coisas absurdas. Quando entramos na categoria do absurdo, estamos falando da operação de só um que pode operar: Deus. Você deve ter entrado aqui pensando: estou vivendo a realidade mais absurda que já experimentei em toda a minha vida. Eu vim dizer para você, é justamente este absurdo o lugar da operação de Deus. É justamente este lugar onde você está, é o lugar da operação de Deus. É justamente nesse movimento que você se encontra, nesse estágio da sua vida que você está, em que você diz e fala assim: que absurdo, Senhor. É justamente onde Deus está dizendo assim: deixa eu entrar e operar no contexto do absurdo. Porque saiba, eu sou perito. Desde o dia que eu enviei o meu filho da maneira mais absurda possível, eu sou perito em restaurar casamentos. Eu sou perito em restaurar interioridades. Eu sou perito em restaurar propósito. Eu sou perito em restaurar vidas. Eu sou perito em refazer histórias a partir do absurdo. Creio porque é absurdo. Creio porque se fosse racional eu entenderia, eu compreenderia. Mas porque é absurdo, eu digo: louvado seja o teu nome, Senhor. Porque é absurdo, eu digo: ah, Senhor, seja bendito o teu nome. Porque é absurdo, eu digo: só Deus, o nosso Deus, é capaz de fazer coisas grandes e extraordinárias. Esse é o jeito que o salmista tem de dizer: Deus faz coisas absurdas. Encerro contando uma história que já contei para você. O médico entrou dia 30 de abril no meu quarto da UTI. Minto, não era mais UTI, era uma unidade de terapia semi-intensiva já. E o médico, o Dr. Antônio Pinhatari, médico-chefe do departamento de infectologia do Hospital 9 de Julho, ele entrou no meu quarto e falou assim: "Ei, pastor, tudo bem?" "Tudo bem." E ele falou: "Final de semana é Natal, é Páscoa, né?" Eu falei: "É, sim senhor, é Páscoa." Ele falou: "O que você já pediu de presente de Páscoa para o seu Deus?" Até num tom um tanto debochado. Eu falei: eu não quero nada, não quero ovo de Páscoa, não quero presente, não quero nada. "Doutor, eu quero ir passar a Páscoa com a minha esposa e a minha filha em casa. Isso é o que eu quero." Aí ele virou para mim e falou assim: "Ok, Isaac, parece que Deus está querendo deixar isso para você." Eu falei: "Por quê?" "Amanhã eu vou te dar alta. Você vai terminar a tua reabilitação em casa." Aí nessa hora você chora. Você chora de alegria, você chora de raiva, você chora porque não entende porque está chorando. Você chora até porque chora. Você chora lavando a alma, você chora olhando a história da tua vida, você chora vislumbrando o que vem para frente, você chora a tua vida, você chora os dias que você está chorando para ver tua mulher, abraçar tua filha, você chora sem entender por que chora. Aí nessa hora, bem-vindo ao mundo do absurdo. Isso é um absurdo. Alguém que antes, uma semana antes, estava com um atestado de óbito já quase pronto, se levantar da cama e falar assim: vai para casa, porque tu vai terminar a tua reabilitação em casa. Você já de Covid, você já não morre mais. Aí o médico debochado virou e falou assim: a probabilidade de você morrer
ela se dá muito mais no trânsito que você vai pegar daqui para sua casa do que por causa da sua saúde. Aí nessa hora você fala, encontrei o absurdo. Encontrei o Deus que opera no absurdo. Natal é uma mensagem de um Deus grande, falando, eu sou o Deus dos absurdos. Eu faço o absurdo história. Porque não é uma questão de fé afirmar que Jesus entrou na história e se fez homem. É uma questão histórica. O apóstolo João, ele diz assim, nós apalpamos esse Jesus. Nós pegamos, nós sentimos o cheiro dele. Nós sentimos o seu hálito. A gente pegou, abraçou, a gente conversou com ele. E isso nós estamos dando a vocês. Natal é o mais belo de todos os absurdos. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, porque no Natal encontramos um Deus que faz coisas que não conseguimos compreender, que a nossa mente não consegue alcançar, que os nossos afetos não conseguem discernir. Obrigado porque o Deus Todo-Poderoso decidiu se encolher de tal forma que coubesse no útero de uma mulher. Obrigado porque o Deus que domina sobre tudo e sobre todos decidiu vestir a carne, a humanidade, para nos levar de volta a Deus. Por isso, Pai bendito, somos gratos por Jesus, teu Filho. Somos gratos pela obra da encarnação. Somos gratos porque fomos visitados em nossa indignidade. As coisas mais absurdas aconteceram, se tornaram história, modificaram o mundo, e hoje temos esperança. Obrigado porque Natal é o absurdo do Deus que vem para perto de nós. É o absurdo do Deus que se faz homem e que recebe um nome que diz Deus conosco. Obrigado porque Deus é conosco. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus Deus está conosco. Nós oramos assim no nome dele.